Esse projeto como um todo foi derrotado, mas ele é repaginado, ele é reciclado agora com a anuência e com o entusiasmo daquela fração de burguesia brasileira que ainda tinha alguma oposição lá no início do século XXI. Mas o grau de subserviência dessa classe dominante brasileira ao imperialismo, e em especial a perda de produção industrial atual, ela é tão gritante que esse empresariado industrial diz assim: "Olha, a gente já está perdendo a indústria igual, que se faça um acordo com a União Europeia, porque pelo menos algum investimento vai pingar aqui, Sim. alguma coisinha vai valer". E o governo brasileiro celebra isso como se o Brasil tivesse conseguido finalmente convencer os europeus do Uhum, quão bom era o acordo. uhum. Quando na verdade, depois de 25, 26 anos de negociação, foram os europeus que aterrissaram aqui e vieram buscar esse interesse, líderes europeus contra a vontade das suas populações, em parte, né, mas líderes europeus que baixaram aqui e disseram: "Olha, acho melhor a gente tentar negociar alguma coisa". Por quê? Porque é uma Europa espremida por uma China que vem de um lado e pelos Estados Unidos, que não são mais o grande guardião nem militar, nem econômico e político da Europa mais. Então, Sim, é quase como se o último a tábua de salvação da Europa fosse o acordo com a União Europeia, e eles vêm, sim. né, e a gente celebra isso de uma maneira absolutamente, acrítica e de uma maneira, que reforça de maneira sofisticada esses laços de dependência e de subdesenvolvimento mais uma Sim, vez, né. sim. O tem muitas questões, né, disso tudo, mas uma delas para falar sobre a questão do imperialismo, sobre a questão da dependência, talvez diga respeito a como que a gente caracteriza, digamos assim, o imperialismo para pensar o Brasil nessas relações, seja com os Estados Unidos, seja com a Europa. Porque você estava falando do JK, sobre ele falar: "Bom, a gente está num país emergente, etc e tal", e a gente repete isso até hoje, mas daria para dizer nesse caso, usando uma certa referência do Marx, que a história se repete 2 vezes, mas a primeira é como tragédia. Naquela época, dá para se entender em algum aspecto essa falsidade ideológica. O nacional-desenvolvimentismo tinha algum lastro na realidade, que Claro. algo estava acontecendo nacionalmente. Agora o que vem hoje com esse dito novo desenvolvimentismo, né, o desenvolvimentismo, daí sim é a verdadeira farsa, né. Uhum. Mas eu tô dizendo isso porque existia algum lastro, né, existia algum elemento de disputa que realmente parecia, inclusive para uma parte de nós marxistas, se chegou a cogitar que de certo seria, poderia ser um caminho de se Fato. colocar autonomamente no cenário nacional, etcétera. E uma das grandes questões para nós, e que está presente até hoje, isso está presente, isso é um dos motes por trás, não fica explícito, mas é um dos motes por trás do discurso petista, por exemplo, é essa fé de que há uma burguesia nacional, há uma burguesia, com projeção anti-imperialista de algum grau e que geralmente é localizada como sendo a burguesia industrial. E Uhum. quando a gente vê a burguesia industrial dando provas e mais provas de que isso tá longe de ser verdade, mas o discurso ainda se sustenta, né. Não sei se tu concorda comigo, mas me parece que essa é uma das pedras de toque do petismo nesse sentido Uhum. de acreditar que de fazer crer que existiria essa base, então isso daria um suporte, poderia ser uma aliança, dos operários com a burguesia industrial, porque a gente vai conseguir se desenvolver, porque isso é interesse da burguesia industrial. Então, qual que é a tua leitura? A gente tem uma burguesia nacional nesse sentido, com essa projeção? Porque também a questão é, tipo, por que que é do interesse da burguesia industrial brasileira, não fica claro por que que é o interesse, ela se vê morrendo nesse sentido, né. Não sei como é que a Uhum. gente explica isso, porque, pô, a gente tá num franco processo de desindustrialização, ou seja, de perda, da participação da produção econômica desse setor, né. Só que a gente sabe que esse setor, ele não tá exclusivamente na Fiesp, ele tá em Uhum. outros lugares, ele tá no capital financeiro, ele tá na agricultura, na produção agrícola, etcétera. Então, como é que a gente pensa isso? Essa possibilidade ou não de uma burguesia com esse tipo de projeção, o que que tu acha? Pois é, Thiago, esse debate ele é um capítulo à parte mesmo entre marxistas, principalmente marxistas latino-americanos, né, e em especial no Brasil, porque, tem uma parte de um nacionalismo revolucionário no Brasil, por exemplo, e em alguma medida tem paralelos com a própria Venezuela nesse aspecto, inclusive, em que, nesses paralelos, de fato, houve algum dia uma burguesia, nacional, a própria
a madrinha de vocês aqui, a Vânia Bambirra, ela costumava dizer que o Brasil, entre os anos 30 e os anos 50, caracterizado como um país de tipo A, Uhum. no estudo dela, o Brasil ele teria sido um país que se desenvolveu. Tá aqui, nesse aqui. O Brasil teria sido um país que se desenvolveu com tecnologia estrangeira, mas capital nacional. Uhum. Né? Então havia um certo equilíbrio ainda. Por conta das vertentes bancárias, o capital aqui acumulado no café, em outras operações de primária exportação, ele acabava conseguindo chegar numa matriz industrial e aí dali se importavam máquinas e equipamentos, mas se constituíam algumas indústrias nacionais. A Vânia percebe esse movimento se esgotando por volta da década de 50 e ela faz uma clivagem. Ela diz: olha, dos 50 em diante, e é especial no caso brasileiro, tem um governo Café Filho que abre a famosa instrução 113 da SUMOC, né? Aquela instrução que abriu a economia brasileira para os investimentos das empresas multinacionais em 1955. Isso acontece, em seguida vem um governo JK em 56 e dali para frente é um amplo processo de desnacionalização da economia brasileira. Uhum. Isso também tomou parte em vários países latino-americanos. E nesse processo, o que a gente vai vendo acontecer? Aí a Vânia diz assim: olha, agora não é mais o capital nacional com tecnologia estrangeira. Agora é o capital estrangeiro com tecnologia estrangeira. Então, assim, foi para o espaço qualquer ilusão de desenvolvimento de uma burguesia nacional, autêntica, ligada aos interesses do país e tudo mais. O Rui Mauro Marini, ele faz uma avaliação desse processo que eu acho que é bastante interessante, quando ele desenha que há certa encruzilhada na década de 50 no Brasil. Uhum. E nessa encruzilhada ele aponta, eu vou fazer uma figura aqui com, digamos assim, 4 quadrantes no Brasil, né. 2 expoentes de classe dominante, então uma burguesia industrial e uma burguesia agrária, Uhum. e 2 expoentes de classe trabalhadora. O campesinato brasileiro, ainda muito amorfo, parte deles ainda era pequeno proprietário, estava começando o assalariamento no campo, então não era um campesinato muito organizado, mas já disputando propriedade, e o operariado industrial também muito incipiente. Uhum. Nos países de capitalismo clássico, o que acontece? As revoluções burguesas, elas fazem aquilo que a gente poderia chamar de uma cisão vertical, Uhum. né. Nessa cisão vertical, o que acontece com os quadrantes? Da parte da burguesia, industrial e o operariado industrial, eles se unem Uhum. para, em alguma medida, escantear ou às vezes até destruir os resquícios do que era uma economia ainda primária exportadora, mais atrasada e tal. Uhum. De tipo clássico acaba acontecendo mais ou menos isso, né, que vai dar na social-democracia europeia, nos aspectos de união entre capital e trabalho, no estado de bem-estar social e tudo mais. Todo esse movimento europeu mais clássico, digamos assim. E as revoluções violentas, né? A marca das revoluções Exato, violentas. exato, a marca das revoluções violentas, porque, claro, se os grandes proprietários de terra e parte do campesinato estão ligados ainda a uma outra forma de reprodução material da vida, ou um outro regime político, eles têm que ser absolutamente extirpados. Mas eles não vão tolerar isso também, vão resistir, vai ter luta, vai Uhum. ter disputa, Uhum. e perfeito. São processos de fato revolucionários. Nessas revoluções de tipo clássico, portanto, a cisão, a clivagem, ela vai ser mais vertical. E a sacada do Marini na minha avaliação é que ele percebe que nos países da periferia capitalista, nos países dominados pelo imperialismo, em especial na América Latina, a gente tem uma cisão horizontal. Uhum. Porque ela vai ser o seguinte: como esse processo histórico, essa encruzilhada histórica, ela já se dá quando o capitalismo atingiu o seu estágio superior, Uhum. não tem mais espaço para a revolução burguesa de tipo clássico. Uhum. E, portanto, como uma das grandes marcas das revoluções burguesas foi, por exemplo, a reforma agrária, Uhum. esse processo está interditado nos países dominados pelo imperialismo. Uhum. Porque a qualquer momento que você presuma a possibilidade de uma reforma agrária redistribuindo a terra no campo, é como se fosse criado para a classe trabalhadora um expoente, uma possibilidade de que
a propriedade urbana na cidade também é passível de redistribuição. Uhum. Então, quer dizer, se você faz um processo de revolução burguesa de tipo clássico, unindo a burguesia industrial e um proletariado industrial, e faz uma reforma agrária, essa burguesia industrial aqui, ela vai ficar receosa do seguinte: hoje a gente está expropriando o campo, Uhum. e amanhã vão expropriar a cidade. Se expropria na cidade, toca na minha propriedade industrial aqui. Então eu tô Uhum. fora desse processo. Uhum. Nesse processo, então, de cisão horizontal, vai ser uma união entre o capital agrário e o capital industrial contra as classes trabalhadoras no campo e na cidade, né? Uhum. E esse processo vai se dar entre as décadas de 50 e 60 num regime brutal, violento, autoritário, que vão ser as ditaduras militares por toda a América Latina, Sim. né? Porque era uma ascensão de lutas sociais, era uma tomada de consciência de trabalhadores organizados, eram marchas sindicais de milhões de pessoas nas ruas, Sim. eram capitais efervescentes em lutas sociais. Esse processo, então, é interditado. Eu diria que ali a gente já tem a primeira grande demonstração de que, no frigir dos ovos, sob qualquer circunstância em que haja um grande conflito social que coloque diante do país uma tomada de decisão de ruptura, Uhum. a classe dominante vai se dar as mãos e vai massacrar a classe trabalhadora. Portanto, é por isso que é pedagógico no estudo a gente partir para ação política, portanto, é precisamente por isso que não tem como a gente pensar em qualquer tipo de união capital-trabalho na periferia para tentar ascender melhores condições de vida. Sim. Esse é um episódio histórico dos anos 50. Daria para visitar pelo menos outros dois na história do Brasil, pontualmente, que aí eu tenho um pouquinho, fico mais à vontade de falar um pouquinho mais. Um outro deles é quando termina o milagre econômico nos anos 70, Uhum. porque aí um projeto do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ele tenta revisitar a industrialização por substituição de importações mais uma vez e tenta reimprimir uma lógica de capital nacional. É de lá, por exemplo, que emana a criação da Embraer Uhum. e da Cobra, que era Computadores do Brasil, Uhum. né? E o Brasil também, a partir daquele momento, mas mais com indústria privada, foi para o mercado de automóveis, com Uhum. a famosa Gurgel, né? Aqueles Uhum. automóveis aqui no Brasil. Foi um período ali no final dos anos 70 em que houve assim um flerte com uma retomada de, pô, tem uma burguesia nacional, ela tá se mexendo, o Estado tá dando suporte e tal, mas aquilo esfumaça rapidamente, porque a própria burguesia nacional tá metida com a especulação do endividamento externo do país, Uhum. com o próprio processo inflacionário, e já está beijando na boca, com todos os braços dados, amarrados ao capital imperialista, no que o Marini chama de uma sócia menor dos interesses metropolitanos. Uhum. Então, esse grau de simbiose do que seria uma burguesia latino-americano-brasileira e uma burguesia internacional, ele interdita qualquer processo em que essa burguesia nacional vai ficar do lado do seu povo para uma ruptura ou para qualquer coisa que o valha. Sim. Eu acho que tem um terceiro episódio nisso, que é a encruzilhada que a gente viveu com aquelas manifestações de junho de 2013 no Brasil, as eleições acirradas de 2014. Uhum. Por quê? Porque estoura a grande crise internacional de 2008, Uhum. como você já sublinhou aqui, tem uma queda. Primeiro, na verdade, eles mantêm estáveis, né? Eles começam a cair mais a partir de 2011. Uhum. Os preços internacionais dos produtos agrícolas e minerais que o Brasil exporta. Então, tem lá soja, minério de ferro, café, milho, Uhum. açúcar e tudo mais. Esses produtos, eles têm uma queda nos seus preços a partir de 2011. Em 2012, já tem um mal-estar social muito grande, a população já percebe o custo de vida se elevando e não conseguindo reproduzir um padrão da década anterior e vai às ruas, Uhum. num primeiro momento legitimamente, depois isso é capturado por uma agenda burguesa típica. Uhum. Mas o que acontece entre 2011 e 2012? Surge o chamado Plano Fiesp, Uhum. que era um plano para recuperar a economia brasileira, tentando resgatar um debate histórico, inclusive, que a gente tinha nos anos 40, 50, 60 no Brasil, que era assim, qual vai ser o padrão de financiamento do nosso desenvolvimento aqui? E aí não era nem uma discussão mais de princípios sobre qual vai ser o desenvolvimento, né? Se é um desenvolvimento dependente, se é subdesenvolvido ou não. Não, pelo menos para a gente seguir o processo de acumulação de capital.
Qual vai ser o padrão de financiamento disso? Porque durante um bom tempo, entre os anos 50, 60, foi um padrão de financiamento com as multinacionais estrangeiras despejando recursos aqui, com Estados Unidos, França, Canadá, Espanha, Reino Unido despejando recursos aqui também, e um padrão de financiamento essencialmente ligado ao imperialismo com interesses externos. Aí, isso obviamente não desaparece, mas ganha mais força na virada dos anos 90 e 2000, um padrão de financiamento com um acúmulo da renda primária exportadora que pavimenta o caminho para a política social, para algum investimento em ciência e tecnologia e tudo mais. Tudo absolutamente sob o controle do imperialismo ainda. Nada de redentor nisso, mas alguns movimentos que vão coadunando.